Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 16, Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, ele diz assim: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Então, o evangelho que ora pregamos, o evangelho da graça, ele é o poder de Deus. O evangelho em si é o poder de Deus. O evangelho é o quê? A boa notícia que Jesus trouxe. Depois, ao subir aos céus, ele deixou no domínio do Espírito Santo, que hoje reside em homens nascidos de novo, em vidas restauradas, vidas com chamados, com propósitos, com ministérios, com os dons do Espírito. Então, e começou com os santos apóstolos, Atos capítulo 2, e foi vindo pelo século I da igreja, o século II, o século III, 4, 5, e hoje já estamos no século 21, e existem homens de Deus, e existem homens com a comunhão com Deus, pessoas diferenciadas. Então, Paulo está escrevendo que o evangelho é o poder de Deus, porque ele não se envergonha deste evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê no quê? No evangelho, que o evangelho que anuncia Cristo, não esse evangelho prostituído, não esse evangelho corrompido, aquele evangelho que Paulo em Gálatas chama de um falso evangelho, que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho que não exalta Cristo. Existe esse evangelho sendo pregado, anunciado, é um evangelho onde o homem está no centro e não Cristo. É o evangelho egocêntrico, não cristocêntrico, porque o evangelho do poder de Deus, a boa notícia do poder de Deus, é o que ele fez por nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o Pai tem prazer. Você pega o velho pacto, a velha aliança, e na velha aliança, no velho pacto, o evangelho de Deus, porque é um evangelho de Deus na velha aliança. O evangelho dele era o Filho, falar do Filho. Por isso ele usou os profetas, ele usou homens, como diz em Hebreus, deixa eu ler Hebreus aqui, que Hebreus capítulo 1, de número 1, Hebreus, vamos pegar aqui, irmãos, Hebreus, eu estou dando isso aqui de lambuja hoje, de presente, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas. Então veja, no velho pacto, na velha aliança, Deus falou em várias ocasiões e de muitas formas aos pais por intermédio dos profetas. Então, o que ele anunciava? Tudo apontava para Cristo. O evangelho do Pai no velho pacto é Cristo. Mas Cristo vem, e aí você pega os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aonde
se apresenta Jesus Cristo, nascendo, crescendo, vivendo o seu ministério, o seu propósito, morrendo e ressuscitando. E então vem o surgimento da igreja, Atos capítulo 2, Atos, a história da igreja. Nós vivemos o capítulo 29, porque ele se resume no 28, mas o 29 ainda está sendo escrito para uma igreja que continua até ela ser arrebatada por Cristo Jesus, para o casamento, as bodas. Então, irmãos, Deus falou de várias formas e maneiras e em várias ocasiões, porque o evangelho do Pai era apontar o Filho. E aí o Filho vem e agora o Filho aponta o Pai. O evangelho do Filho é apontar o Pai. Ele nos aponta os céus. Ele fala do nosso retorno para os céus. Esse é o evangelho. Então, Paulo, voltando lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala que ele não se envergonha de anunciar esse evangelho. Esse que é Cristo. A graça que Cristo fez por mim, fez por você, fez por nós, para nós retornarmos, estarmos aonde Ele, o Pai, está, porque foi isso que Ele disse em João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar esse lugar. Quando eu preparar, eu vou voltar, vou buscar vocês. Para quê? Para estar junto de mim, do Pai. Então, meu irmão, esse é o evangelho, que é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta no evangelho da graça. No evangelho que é a boa notícia. Num evangelho verdadeiro, num evangelho genuíno. Não num evangelho distorcido, aonde o homem é o centro. Num evangelho egocêntrico, aonde o homem é ensinado a fazer para ter, fazer para receber, fazer para ser, até mesmo salvo. Mas o evangelho, que é o poder de Deus, é Ele quem fez. A obra do Pai está completa. A obra do Pai está na cruz. Toda a verdade. Então, por isso, quando Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, simplesmente Ele estava dizendo: eu sou o caminho para a cruz, eu sou a verdade da cruz, eu sou a vida pós-cruz. Eu sou a vida pós-cruz, a verdade da cruz. Então, esse evangelho, ele é poderoso. Poderoso. Eu estava atendendo uma senhora antes de começarmos a live. Ela mora na fazenda, próximo aqui a Monte Carmelo, próximo assim, uns 30 quilômetros. Já foi para todos os lados, sempre oprimida, né? Problemas espirituais. Então a família marcou comigo poucos dias atrás e nós oramos por ela, orientamos ela. Ela participou aqui de algumas reuniões, houve cultos aqui dela ainda ser atacada por forças espirituais negativas, e a mente dela ainda está num processo, porque o Senhor fez a faxina, mas a mente dela estava cheia de coisa. E então ela ficou uns dias aqui, ela voltou para a fazenda, do lado do esposo, e agora há pouco ela apareceu aqui com o filho, com a nora, com a neta, e o filho dela disse que foi um tempo bom. O próprio pai, o esposo, sentiu a diferença e falou: não, esse lugar que você foi te fez bem, vai lá de novo, pode ir lá. Ela veio estar aqui. Por quê? Porque é esse evangelho, querido. É o evangelho do poder de Deus, o evangelho da graça. Então, quando nós olhamos para tudo que Cristo fez, nós anunciamos esse evangelho, eu não preciso inventar. Não preciso inventar, projetar alguma coisa, porque o próprio evangelho
é o poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Glória a Deus. Esse vai de presente para você, tá bom? Essa palavra. Mas, vamos para o sangue. É do sangue que nós estamos falando, né? Domingo agora tivemos uma ceia abençoada. A nossa ceia de comunhão, fizemos ela em 2 partes e foi um momento assim. Por quê, querido? Porque o sangue de Jesus, eu estou anunciando aqui, porque ele se faz presente tanto na nossa saída do mundo, como na nossa entrada nos céus. E 2 provas bíblicas disso é o sangue nos murais, a 10ª praga do Egito, e quando Josué manda os espias para Jericó, para atravessar, para entrar, e os espias firmam uma aliança com a prostituta Raabe, que era a fita vermelha, ali na janela amarrada, e todos que estivessem dentro da casa seriam protegidos por aquela fita vermelha, por causa da aliança. Então, o sangue é importante tanto para sairmos do mundo, como para entrarmos lá. Para entrarmos lá como, pastor Menezes? Porque Deus aceitou o sangue de Cristo. Quando ele realizou o sacrifício, ele foi na presença do Pai e aspergiu o sangue dele. E Deus aceitou o sangue dele e o sacrifício dele se tornou eterno. Então, não há necessidade de outro sacrifício. Porque no velho pacto, o sacrifício era de animal. E era uma vez por ano. E o de Cristo é de uma pessoa e foi uma vez só e eterno. Então, o sangue ele é muito importante. E se você estudar sobre as culturas, sobre tribos africanas, tribos do passado, eles cortavam aliança. Porque aliança tem várias raízes no hebraico, uma delas é cortar. E a gente vê então muitos pactos nesses filmes onde eles cortam as mãos para que o sangue venha escorrer, e o outro corta também, eles pegam nas mãos cortando uma aliança com sangue. E o pai cortou uma aliança, ele fez uma aliança, cortou ela comigo em Cristo Jesus. A vida de um homem, de um santo por mim e por você. Então, quando a gente olha para a nova aliança e a gente olha para a velha, Paulo diz que a nova aliança é superior à velha. Porque a nova aliança é um derramamento de sangue. Na nova aliança existe a remissão dos pecados. E só há remissão de pecados quando o sangue é derramado. Oh, glória a Deus, aleluias. Então, quando você compreende esse poder, esse evangelho, você compreende que nós vivíamos numa condição de mortos espirituais. A nossa condição era essa, mortos espirituais, fédidos diante do Pai, por causa do pecado, por causa daquilo que os nossos pais, Adão e Eva, semearam quando desobedeceram a Deus. E todos morreram espiritualmente, todos os que nasciam mortos no espírito, e depois mortos no físico, na carne, e então todos condenados, todos sem a presença de Deus, sem a glória de Deus, vivendo em trevas, condição. Aí vem a luz, o filho nasce, encarna numa virgem, é gerado por uma virgem, encarna-se, é gerado por uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Então esse menino nasce. Quando ele nasce, eventos acontecem assim, de forma sobrenatural.
o menino cresce, se desenvolve, se torna um filho responsável, até ele ser chamado para o sacerdócio, e ele começa aos 30 anos, o seu ministério, e vai até os 33, e hoje está assentada à destra do Pai. Então, quando você olha para o evangelho da graça, o que o Pai fez, e isso é explícito no Filho. Você olha para o que o Pai fez através do Filho, meu irmão, é tremendo, porque o Novo Testamento ele está aberto, ele não está fechado, ele está aberto. Você vê as revelações da boca de Jesus, os ensinamentos dos lábios de Jesus, você vê as visões, as manifestações, você vê o que Paulo teve, o que João teve, o que Judas teve. Meu irmão, olha isso, olha isso, como que Judas soube, na sua epístola, e ele escreve que Satanás contendeu com Miguel contendeu com Satanás por causa do corpo de Moisés, se não for por revelação, pelo sobrenatural. Como é que Judas teve a informação de que Enoque, o sétimo, da linhagem de Sete, era amigo de Deus, e ele viu o arrebatamento, e ele foi tomado, ele não morreu. Meu irmão, isso é tremendo, então essas informações, essas revelações, João subindo aos céus, escrevendo Apocalipse, tendo as visões. Então, aí você vem para a nova aliança, e a nova aliança ela é cortada no sangue, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. E eu tenho trazido alguns ensinamentos acerca disso, há mensagens aí, para quem está assistindo no YouTube, e a gente anotou algumas coisas acerca do sangue, porque no Novo Testamento, há 12 coisas que o sangue de Jesus faz. Há 12 coisas que o sangue de Jesus faz. E eu li alguma delas aqui já, e eu quero ler, por exemplo, ele efetua a nossa redenção, que é Romanos 3:24, eu já estou em Romanos 3:24, diz assim, vou ler o 23 e o 24, veja, condição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja, todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, condição. E aí então, Paulo escreve, sendo então justificados, somos justificados gratuitamente, olha isso, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Veja, somos justificados de que forma? Gratuitamente. O que é ser justificado, irmão? Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Justificado é ter voltado à nossa posição correta diante de Deus. Veja, o próprio Pai em Cristo Jesus nos voltou, nos colocou de novo na posição correta diante dele, como filhos, como herdeiros. Agora é posição, depois da cruz, mas antes é condição. O 23 fala de condição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o 24 já fala de posição, porque sendo justificados gratuitamente por sua graça, veja, nós somos justificados gratuitamente
de graça, por sua graça, pelo seu Filho. Oh, meu irmão, então veja como a graça ela é aberta, não é fechada. O Evangelho da graça, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meu irmão, só há redenção em Cristo Jesus. E essa redenção está expressa em tudo que ele fez, em tudo que ele se submeteu, em tudo que ele se submeteu a fazer, se dispôs. E aí eu lembro da oração de Jesus, quando o seu suor se transformou em gotas de sangue, tamanha era a agonia da alma dele. Ele dizia: Pai, Pai, se possível for, afaste-se de mim esse cálice, esse sofrimento, essa agonia, afasta-te de mim essa agonia, esse sofrimento, por 3 vezes. Mas ele repetia: todavia seja feita a tua vontade. E ele foi obediente, ele foi servo até a cruz. Aleluia. Então, somos justificados gratuitamente por sua graça. Veja que não é pela lei, porque a nova aliança fala da graça. A nova aliança é a graça, o favor imerecido. Mas a velha aliança, a lei, era justiça própria. O homem tinha que ser o melhor para receber. Mas hoje, na graça, o pior recebe o melhor. Vê o bandido na cruz? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Redenção, ó. Redenção. Jesus inaugurou o paraíso com um bandido arrependido. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou ler o 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé. Veja que o Pai ofereceu o Filho como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue. Pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Aleluia. É um se encaixando, meu irmão. Olha o 27. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Veja, o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, por causa do sangue, o sangue derramado, o sangue vestido. Veja, 12 coisas que o sangue de Cristo faz, e a terceira efetua a nossa redenção. Romanos 3, 24, eu li o 23, 24, 25, 26, vou ler 1 Pedro 1, carta de São Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19. Olha o que o apóstolo Pedro diz: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis,
como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida, vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Veja, não fomos resgatados mediante valores perecíveis. Nós não fomos comprados mediante ouro e prata. Não. Somos comprados pelo sangue. Versículo 19. Ó, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Eu fui comprado. Aí eu lembro de mamãe cantando. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. E esse preço foi o sangue de Jesus lá na cruz. Então, meu irmão, Deus cortou uma aliança. O sangue de Jesus, olha, cadê aqui? Versículo 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula e sem defeito algum. O sangue de Jesus, meu irmão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ninguém sai do mundo se não for pelo sangue, ninguém entra lá se não for pelo sangue. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, o sangue revelado na nova aliança. Quando Abraão vem da guerra com os 318 valentes, depois de vencer em Sodoma e Gomorra, os reis ali, ele vem com os despojos. Quem sabe o encontro de Abraão? Melquisedeque. E quando ele se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque abençoa Abraão pelo Deus Altíssimo e dá a ele pão e vinho. Isso está em Gênesis. É só você ler a narrativa. O encontro de Abraão com Melquisedeque. E então Melquisedeque dá a Abraão pão e vinho. Meu irmão, pão e vinho foi o que Melquisedeque, uma figura de Cristo, tipifica de o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. O sumo sacerdote do Deus Altíssimo dá a Abraão pão e vinho. Aonde nós participamos do pão e vinho, onde nós recebemos esse ensinamento. A única celebração da nova aliança deixada para a igreja do Senhor Jesus, a comunhão do pão e do vinho, é a ceia do Senhor. A ceia de comunhão, a ceia que devemos participar todas as vezes que nós nos reunimos ao nome de Jesus, não só uma vez por mês, uma vez por ano, mas é em todas as reuniões da igreja do Senhor Jesus. Nós devemos participar da ceia, porque assim era na igreja primitiva. Atos 2:42, a igreja se reunia para ouvir a doutrina dos apóstolos, para a comunhão, para o partir do pão e para as orações. Veja, que coisa linda. Então, o sangue de Jesus na nossa redenção, efetua a nossa redenção. Quer ver outra coisa boa? Concede perdão. Efésios 1:7. Efésios 1:7. Olha o que o sangue de Jesus faz, concede perdão. Nele temos a redenção. Nele quem? Cristo. Veja, eu saí de Pedro agora falando da redenção. E agora Paulo está dizendo nele quem? Cristo. Temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Veja, o perdão dos nossos pecados pelo sangue, o precioso sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus, a nova aliança cortada comigo, cortada com você, e você que ainda não recebeu o corte dessa aliança, é através do sangue de Cristo. Por isso Jesus diz
na mensagem que ele pregou, no sermão, que milhares de pessoas o abandonou, aquela multidão que vinha, participou da primeira multiplicação dos pães, depois da segunda, e aí então, na segunda multiplicação, Jesus começa a falar que no passado os nossos pais comeram o maná que veio do céu, mas ele era o pão vivo que desceu, e ele começa a ministrar ali, e de repente ele vira: e é necessário vocês comerem do meu corpo, da minha carne, e beberem do meu sangue. E aí aquela multidão olhou aquilo e falou assim: que é isso? Que loucura é essa? Vamos praticar canibalismo? Então a multidão foi abandonando Jesus e ficou só os 12. E Jesus olha para aqueles 12 e diz: e vocês não vão me deixar também não? Não vão me abandonar também não? Mas Jesus falava em cortar essa aliança, o pacto de sangue. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Ninguém vem pelo Pai se não for pelo sangue, através do sangue, porque a remissão, nele temos o perdão dos nossos pecados, o sangue, o precioso sangue, o bendito sangue, o sangue de Jesus. O sangue que você despreza, o sangue de uma vida, o sangue de um homem justo, o sangue puro, o sangue nobre, o sangue de excelência, o sangue de Jesus. Quer ver mais? Aqui fala: concede o perdão dos pecados. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. Olha que coisa boa que o sangue faz. Vamos para outra. Produz uma consciência purificada. Olha o que o sangue de Jesus faz. Produz uma consciência purificada. Hebreus 9:14. Hoje nós vamos passear na Bíblia, porque só está eu e você aqui, né? Me auxiliando aqui está o Charles e o Juninho. Então, Hebreus 9:14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, eu vou ler o 13, porque a gente pega, vamos ler o 11, que a gente pega tudo certinho. Diz assim: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Veja que o tabernáculo que Moisés edificou era uma sombra desse verdadeiro tabernáculo do que há no céu. O cordeiro, o sacrifício, tudo aqui é Cristo. Chegando nosso sumo sacerdote também, ministrações aqui de Cristo, nosso sumo sacerdote. Então, ele se achega no verdadeiro tabernáculo, não construído por mãos humanas, mas pelas próprias mãos de Deus. Aleluia! Veja, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Versículo 12: não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Veja, o sangue de quem? De Cristo. Uau! Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia, irmão. Você que fica aí com essa cabeça cheia de pensamentos pecaminosos, você que fica aí com essa mente, esse pensamento de adultério, de prostituição, de tudo que não presta, o sangue de Jesus faz isso. Ele purifica. Ele purifica. Ele purifica o quê, pastor? Olha aqui. Ele purifica completamente a nossa consciência. Consciência é a voz do nosso espírito, não da alma. A alma é emoção, desejos e vontades,
mas ele purifica a nossa consciência, a voz do Espírito, o nosso Espírito, ele purifica o nosso Espírito. O sangue de Jesus fala mais alto, irmão. O sangue de Jesus é poderoso. Ele transforma situações, ele restaura um casamento, ele restaura uma família, ele restaura vidas. Porque uma pessoa restaurada, um lar restaurado, uma vida restaurada, outras vidas são restauradas. Acabei de falar da irmã que estava vindo, nós estamos orientando, porque o Evangelho é o poder de Deus. O próprio marido dela, que ficou na roça, falou: olha, esse lugar que você foi é bom, pode voltar lá. Por quê? Porque nós temos apresentado o Evangelho da graça, o Evangelho puro e simples, mas que é o poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Aqui não há espaço para religião, nem religiosismo, nem lei. Aqui há espaço para a graça. Eu sou ministro de uma nova aliança. Eu sou ministro da nova aliança. Eu sou ministro da graça, não da velha aliança, do ministério da morte. Eu sou ministro do ministério da vida, porque graça é vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, que no grego é plena, completa, em todos os sentidos. Vida, eu sou ministro de vida, não de morte, de remissão dos pecados. O sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência, meu irmão. Olha que coisa maravilhosa. Ele perdoa os pecados, produz uma consciência purificada. Está aqui Hebreus 9, 14. Agora eu vou ler o 10, 2, que diz assim: se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Veja, quando eu venho para Cristo, o sangue de Jesus me purifica da minha consciência. Consciência de quê? Os pecados passados. Nele eu sou perdoado. É o que ele falou para a mulher que fora levada para ser apedrejada. Está ali os homens da lei, a lei gritando, a lei, enraivecida. Eles com pedra nas mãos. E lá está a mulher, lá está a pecadora. E pouco adiante Jesus, e a lei então esbravejando diz: Senhor, na lei de Moisés manda apedrejá-la até a morte, porque esta foi pega. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus então, ele escreve no chão, ele erga a cabeça, volta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. A lei está esbravejando, porque a lei fala de pecado, todos, consciência, todos mortos no pecado, todos mortos nas suas concupiscências. E então Jesus, o único vivo ali, sem culpa, sem pecado, diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, as Escrituras dizem que do mais velho ao mais novo, eles foram largando as pedras ali, sobrando só a mulher e Jesus. Então Jesus vira para ela e fala: filha, onde estão os teus acusadores? Ela então levanta a cabeça e olha e fala: não vejo nenhum. Então Jesus diz: então vai, porque nem eu te condeno. Mas não peques mais. Veja, toda a vida daquela mulher está resumida, Charles, resumida, Juninho, você que me assiste, me ouve, numa palavra: não peques mais. A sua consciência agora vai ser transformada. Não peques mais. E aquela mulher se levantou e foi. E ela se tornou uma seguidora de Jesus. Ela se tornou uma discípula do Senhor Jesus, e andou com Jesus e caminhou com Jesus. E segundo uma tradição, um homem aí escreveu um livro chamado Código da Vinci. Ela
ela, o santo graal, casou-se com Jesus. Meu Deus, mas não é isso. Volto para cá. Hoje eu estou na escola mesmo, escola da fé. Então veja bem, o sangue produz uma consciência purificada. Eu vou parar por aqui. No sexto, me dá ousadia. Por que eu sou ousado? Por que eu sou assim? As pessoas falam. Me dá ousadia para entrar na presença de Deus. Eu tenho ousadia para entrar, porque eu conheço a graça, eu sei o que eu sou, a minha consciência, a minha posição, não condição, posição nele. Está em Hebreus 10, 19. Diz assim: sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo. Sabia que o véu rasgado no templo fala do corpo de Cristo, a carne de Cristo, a pele de Cristo sendo dilacerada? Ah, você não sabia? Então deixa para outro momento, tá bom, meu irmão? Mas veja bem, queridos, nós temos ousadia. Há uma canção que a gente cantava muito, mas aí surgindo outras, às vezes uns vão ficando para trás, mas que fala: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo em sua vinda o poder, ministrando sua graça e amor. E fala: ó, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho. Amém. O sangue de Jesus. Olha, eu vou ler de novo. Sendo assim, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus. Sabia que só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos? No velho pacto, na sombra, somente o sumo sacerdote podia entrar. Mas ele, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, através do seu sangue, uau! Ele nos deu essa ousadia. Oh, aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Ele nos deu a ousadia de entrarmos no Santo dos Santos, aonde só o sumo sacerdote podia ir. E nós não morremos, porque hoje nós temos a vida dele em nós, a vida do Espírito, uma vida de graça e de comunhão. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós pregamos o evangelho da graça, a boa notícia, o poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Meu irmão, Deus abençoe você, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz para todos vocês. Shalom, shalom. Que viva Cristo em seu coração. Glória a Deus.